Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma quarta-feira à noite de Educação em Saúde. E hoje temos a honra de receber a doutora Mandira. Isso mesmo, doutora Mandira, médica assistente da Unifesp, fazendo pós-doutorado em neonatologia lá também. E temos a honra de tê-la como coordenadora da nossa CTI neonatal e pediátrica, junto com o Dr. Fábio Kawakami, né? Pois é, seja bem-vinda, doutora Mandira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lactação, amamentação, não é? Isso. Eu queria que você desse as suas boas-vindas aí, boa noite. Então, tá joia. Muito obrigada. Tenho uma honra, né? É uma honra estar aqui com vocês, né? Na live do Hospital Novo Atibaia. Realmente é um prestígio muito grande, né? A gente poder fazer parte desse grupo. E daí eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o aleitamento, né? Sobre a lactação. Ainda mais nesse momento da pandemia que a gente vive, né, do Covid-19, e porque a gente tem muitas dúvidas, né, e muitas perguntas para serem respondidas ainda. E eu queria falar um pouquinho sobre a neonatologia, né, doutor Meneghel? Isso, é importante você contar um pouco da história da neonatologia, que especialidade é essa, como surgiu e também como aconteceu aqui no nosso hospital. Isso, então a neonatologia, dentro de toda a medicina, ela é uma secção bem recente, vamos dizer assim. Então, lá por volta de 1800, o pessoal começou a ver que tinha muita morte de bebês e eles começaram a ter um olhar especial para esses óbitos neonatais. E foi aí que começou. Então, dentro de toda a medicina, realmente é uma área bem específica e bem recente. Tanto que a nossa primeira incubadora foi em torno de 1898. Foi na Europa, que começou na França e depois eles começaram a desenvolver. Aqui no nosso hospital, a gente começou por volta do ano de 2000, 2001. Então, a gente já tem quase 20 anos de UTI neopediátrica. Inicialmente, a gente era acoplada a CTI adulto, né? Aí depois teve o desmembramento e agora a gente acaba atendendo a nossa população com 8 leitos de UTI neonatal e pediátrica, né, na nossa região. Que maravilha, né? Que bom, né? E é um serviço diferenciado, né? A gente sabe que não é muito comum o hospital ter unidades como essa. Então, realmente requer um conhecimento, um estudo avançado sobre, uma especialização bastante dedicada, né? Bom, vamos lá. Lembrando a todos que temos o canal nosso no YouTube também, que vocês podem acompanhar, recomendar aos familiares, fazerem o acompanhamento do canal. E lembrando também que estamos abertos às perguntas aí dentro do tema, tá bom, pessoal? A gente tem aqui a lista das perguntas estruturadas. Vamos começar então, Mandira, com as dúvidas que a gente levantou aqui com as nossas equipes. Vamos lá. Prótese de silicone interfere na amamentação? Excelente pergunta. Então, essa é uma dúvida que hoje em dia a mulher moderna, né, ela quer amamentar. A gente vê que mudou muito o pensamento, né, das mães antigamente, na década de 70, 80, era muito uso de fórmula, mas agora as mães, elas querem amamentar porque elas sabem da importância do aleitamento. Então, a prótese, ela não vai interferir no aleitamento desde que ela seja colocada inframamária. Então, daí ela não vai alterar na lactação, né? Porque ela não vai causar nenhuma secção de ducto. Ao contrário, às vezes, quando você tem uma incisão periareolar, nesses momentos você pode ter uma secção de ducto, que pode acontecer em algumas doenças mamárias ou mesmo na redução de mama. Mas isso não impede o aleitamento. Então, a mãe ela pode ter uma diminuição só do volume, mas ela pode amamentar. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as mães elas se sentem frustradas, né? Que colocaram a prótese, né? Mas isso de forma alguma vai interferir no aleitamento. A técnica cirúrgica do implante da prótese é muito importante, Sim. Então tem que discutir com o seu cirurgião. Perfeito. E tudo mais, né? Muito bem. Olha lá, outra pergunta. Qual que é a pega correta para amamentar? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu sempre falo, quando eu vou orientar as mães, que 80% do sucesso do aleitamento, fora o fato da mãe querer amamentar, é a pega correta no aleitamento. Então, isso é essencial, é o começo de tudo. Então, como é que a mãe vai colocar esse bebê para mamar? Então, o bebê ele vai ter que ser sempre colocado com o queixinho tocando a mama
Então, aquela fala clássica que a gente fala de barriga com barriga é muito verdadeira. Então, o bebê ele tem que se virar aqui para a mãe, o queixinho ele toca a mama e o mais importante de tudo é o nenê abrir bem a boquinha para ele poder pegar o bico e a areola. Porque a produção do leite, ela vai acontecer em toda a mama. Se o bebê ele pega só o bico, o que acontece? Ele vai mamar só o leite anterior. Isso vai acabar produzindo fissuras, porque é um local muito sensível. O nenê não vai se saciar, porque a produção do leite aqui vai ser pequenininha. A partir do momento que ele consegue abocanhar o bico e a areola, desse jeito ele vai fazer nesses movimentos de sucção e isso é que vai favorecer com que o nenê ele consiga então sugar. Então é muito importante que o queixo do nenê tocando aqui a mama, a língua ela fique bem aqui embaixo da areola, porque daí a língua vai fazer esse movimento muscular de ir para frente, para cima e para trás. Então esse movimento muscular da língua é que vai fazer com que o nenê ele consiga mamar. Então, Dr. Meneghel, muitas vezes a gente vê as mães frustradas que elas não estão conseguindo amamentar. Mas essa posição da pega é o mais difícil. Então, às vezes o bebê está meio dorminhoco, mas aí só de você colocar o bebê perto da mãe, o bebê começar a cheirar o leite, tem os hormônios, né, que eles acabam sentindo, e vai acabar favorecendo com que ele abra bem a boquinha e ele consiga então fazer essa pega. Então, muito importante que apenas às vezes a correção do posicionamento do bebê, né, junto à mãe, já ajuda. Vamos lá então, assim, só complementando, tem alguma posição da mãe, assim, aí a gente falando? Sim, excelente. Então, assim, é muito importante para a mãe ela ficar num lugar tranquilo. Não pode ter muita interferência, celular, televisão, gente falando. É um momento muito mágico do bebê e da mãe. É a hora que a mãe ela consegue desenvolver a maternagem, desenvolver o papel dela de mãe. É muito único. Então, um ambiente tranquilo ajuda bastante. Ter uma poltrona confortável também auxilia muito a mãe para ela poder se posicionar direito. Muitas vezes as mães elas acabam usando o ninho, né, para poder apoiar o bebê. Só que a gente não pode esquecer que o ninho pode fazer com que o bebê fique muito embaixo e a mãe acaba se reclinando. E isso pode acabar levando a dor nas costas. Então, o que a gente tem que fazer? O bebê tem que ir em encontro à mãe. Então, é mais fácil o bebê ele sentar, às vezes, aqui na barriga da mãe e daí a mãe coloca ele em posição de frente. Então, ele pode mamar aqui na frente, nesse lado da mama da mãe, ou ela abraça esse nenê, né? Então, essa palma da mão dela vem aqui perto do bumbum, né, e da perna do bebê. Essa região do cotovelo vai sustentar a cabeça do bebê, vai dar o apoio para a cabeça do bebê e o bebê não vai mamar assim, com o corpo aqui e a cabeça para cá. Ele tem que estar virado. Então, a barriga do bebê vem para a barriga da mãe. Aí ele fica virado, o queixo toca a mama e a linguinha para baixo. E ele vai fazer esse movimento e não esse, tá? Então, isso é muito importante. A outra coisa que às vezes as mães elas relatam, que o bebê não consegue pegar porque a mama está muito túrgida, ela está dura. E isso acontece muito nos primeiros dias, quando a gente tem a pojadura, que é quando vem aquela quantidade muito grande de leite. Então, é como se o bebê estivesse mordendo uma maçã do amor. Ele não consegue pegar. O que a gente tem que fazer? Então, a mãe faz movimentos circulares aqui na mama, para deixar essa areola, que é a parte circular marrom da mama, mais macia. E isso vai favorecer com que o nenê pegue. Então, essas recomendações são muito importantes. E muitas vezes as mães falam que os bebês têm preferência, que eles preferem mamar de um lado do que do outro. E isso vem muito em conta com a posição do bebê dentro da barriga. Então, às vezes o bebê, ele ficou de um lado na barriga, na posição, os 9 meses, na hora que ele vai mamar, às vezes ele tem preferência do lado esquerdo ao direito. Aí a gente pode dar uma enganadinha neles. Então, a mãe pode pegar esse bebê e trazer do lado de cá. Então, a mãe segura o bebê, né? E daí ela sustenta a mama para ela poder, então, amamentar, né? Então, ela só troca a posição e ele vai mamar dos dois lados de uma maneira igual. E a outra coisa muito importante que
há 20 anos atrás a gente falava muito, era fazer essa técnica da tesoura, né? De segurar assim. Hoje em dia, se a gente já se sabe, se a gente segurar dessa forma, os ductos, eles são inibidos. Então, você não tem essa descida do leite. Então, o ideal é sempre a gente segurar com a mão em C, porque daí a gente consegue sustentar a mama. Para não obstruir, né? Para não obstruir e o neném consegue mamar. Ou segurar a mão assim em concha, elevando a mama, para o neném poder ficar na mesma altura da mãe. Certo. Então, mas em relação às posições, né? Então, pode ser sentadinho, o bebê às vezes muito pequenininho, ele pode ficar sentadinho na frente da mama, a posição clássica que a gente conhece e a posição invertida também, né? Então, muitas vezes as mães, elas gostam de colocar o bebê aqui com as perninhas aqui mais para trás. Certo. Então, assim, dentro das possibilidades tem que encontrar aquele mais confortável para a mãe. Isso. E para a criança, né? Isso. O que fazer quando a mãe tem mamilos invertidos ou planos? Então, essa é uma grande frustração, às vezes, das mães, né? Que elas ficam bem chateadas porque o mamilo ele não é muito protruso. Novamente, o bebê ele não mama o mamilo. Então, o fato do mamilo ele ser plano ou ele ser invertido, que nem o umbigo, não vai ser difícil um pouquinho no comecinho, mas a mãe, se ela conseguir fazer a técnica correta, esse neném ele consegue mamar. Então, de novo, amaciar a mama. Então, assim, fazer esses movimentos, né, da areola para o bebê favorecer essa pega do bebê. E no caso do mamilo, quando ele é mamilo plano, com o tempo, esse bebê consegue fazer com que esse mamilo ele venha anteriorizado, ele venha para frente. Então, é uma questão de tempo. Agora, do mamilo invertido, se a mãe achar necessário, a gente consegue fazer alguns exercícios. Lógico que daí é muito importante a supervisão da equipe de enfermagem, fono, dos pediatras. E daí, com isso, numa técnica de seringa, a gente consegue fazer com que o mamilo ele venha um pouco para frente. Mas, novamente, o nenê não vai sugar o mamilo, então o mamilo não pode ser um fator de desistência da mãe. Tá. Então, sempre lembrando que ela vai oferecer a areola, né? Ele vai abocanhar toda essa região da areola e do bico do mamilo. As mães, durante a gestação, já podem fazer esses exercícios também para melhorar a condição? Então, na verdade, a gente não tem orientado mais a fazer esses exercícios. Tá. Porque quando a gente acaba estimulando aqui essa região areolar, você tem toda a liberação de ocitocina e prolactina. Tá. E os hormônios, eles ajudam tanto na liberação do leite quanto na contração uterina. Tá, então... E isso pode muitas vezes favorecer o trabalho de parto. Então, hoje em dia, no pré-natal, a gente não recomenda, né? Mas daí por conta disso, por conta de todo esse movimento hormonal, que é importante logo depois que o neném nasce, já colocar esse bebê para mamar. Porque daí estimula essa produção de hormônios. Então. Isso, Daí ajuda na contração uterina, diminui o sangramento da mãe. Né? Então, acaba tendo as vantagens do aleitamento na primeira hora. Legal. E existe alguma restrição alimentar para a lactante? Na verdade, a gente sempre orienta a alimentação saudável. Então, é evitar produtos industrializados, produtos que tenham corantes, conservantes e sempre dar preferência à alimentação saudável, verduras, frutas, a dieta líquida, né, água, suco, né, o que a lactante ela tem de preferência. Se o bebê apresenta algum desconforto, aí nesse caso a mãe ela pode, como por exemplo as cólicas, né, que muitas vezes a mãe ela acaba relacionando a alimentação dela com a cólica do lactente, mas geralmente não tem muita relação científica, né? Então, o que a mãe ela pode fazer? Se ela acha que pode ter alguma associação, ela para, né? Deixa uns 2, 3 dias sem, observa esse bebê e depois ela pode se alimentar normalmente, não tem problema nenhum. E lembrando de novo que a cólica do lactente, ela está mais relacionada a uma transição, mudança da flora intestinal bacteriana, né? Então, é o bebê que vai chorar durante 1 hora, 40 minutos, naquele mesmo horário do dia, alguns dias em seguidinha. Mas que a melhor forma da gente combater isso é colocando o neném para mamar, né? Porque daí ele se acalma.
Mas em relação à dieta, a gente é dieta para deixar a nutriz, no caso, satisfeita e alimentada, porque ela está nessa produção de leite e ela precisa amamentar o bebê também. Tá, tem assim, algum cuidado especial? Tomar mais líquidos? Sim, hidratação? a mãe ela sente essa necessidade, vai né? acabar ingerindo mesmo, vai né? acabar ingerindo. Muitas mães, às vezes, não é o primeiro filho, é o segundo, acaba meio que esquecendo, então às vezes a gente dá a dica, né? Toma um copo de água antes de amamentar e um copo de água depois. Por isso que é muito importante o local de amamentação. Um local que a mãe fique tranquila, não tenha pressa de atender o telefone, ou não fique preocupada em fazer o almoço. Tem que ser um lugar tranquilo, que isso favorece a descida do leite, a produção do leite, e ela consegue lembrar de si própria, consegue se alimentar e consegue se hidratar também. Que legal, é um momento de reflexão para a mãe, relax, né? Isso é importante também, né, gente? Né? Desacelerar um pouco, né? A mãe tem que aproveitar esse momento para ela também, né? Como saber se o leite é suficiente, Mandira? Então, essa é uma ótima pergunta. A gente vê mesmo isso nos consultórios, né? Então, a mãe ela fica muito preocupada se a quantidade de leite está sendo suficiente. Então, geralmente, o nenê ele apresenta alguns sinais. Então, ele mama e daí, de repente, ele solta, ele dorme. Então, isso é um sinal de saciedade. Mas, às vezes, as mães elas ficam preocupadas. Então, a mãe ela vai acabar entendendo como está sendo o processo de amamentação. O bebê que está ali mamando 2 horas no peito, mas ele dormiu, e ela acha que ele está saciado, ele não está saciado, porque na verdade ele mamou pouco e ele acabou dormindo no peito. Então ela tem que observar os movimentos de sucção. Se essas sucções elas estão sendo efetivas, se ele mama direito. E às vezes no ambiente silencioso ela até consegue ouvir ele engolindo leite. Ela consegue ouvir essa deglutição. Além do fato que ela percebe que a mama esvazia. Não esvazia, ela fica mais molinha, ela fica com menos quantidade de leite. Aí, se o bebê ele ficou satisfeito, aí ela pode colocar ele para arrotar e coloca ele para dormir, né? Mas sempre a gente acaba preconizando o aleitamento em livre demanda. Muitas vezes a mãe ela tira o bebê e ela percebe que ele quer continuar mamando e a mama ela já não tem aquela quantidade de leite, né? A gente nunca fala em esvaziar a mama, porque nunca o bebê consegue esvaziar a mama. Nesse caso, ela pode oferecer a outra mama para sentir que ele está saciado. E a outra coisa é a quantidade de fraldas, né? Então, basicamente, ela vai acabar trocando 6 a 7 fraldas bem cheias de xixi durante o dia e o monitoramento do peso com o pediatra, né? Certo. Então, a mãe, depois que o bebê ele tem a fase da perda de peso, que é normal, porque ele nasce inchado, então ele vai perder peso durante uns 3, 4 dias, até essa amamentação ela ficar bem estabelecida. Depois ele começa a ganhar o peso. Então, esse monitoramento do peso também é muito importante junto ao pediatra, para daí ela ficar tranquila que o bebê está mamando de forma correta também. A importância de manter esse segmento mesmo, ambulatorial aí, isso, com o pediatra de escolha, né? Perfeito, Que bom. Bom, como se faz o preparo das mamas antes e após o nascimento? Certo. Então, como a gente comentou antes, durante o pré-natal, a gestante ela acaba não fazendo nenhum tipo de preparo. Então, muitas vezes elas ficam preocupadas, não está descendo leite, ou a questão do mamilo, mas justamente por conta dessa liberação hormonal, que não é favorável nesse momento, a gente acaba então não indicando nenhum tipo de massagem durante o pré-natal. E daí, depois do nascimento, os cuidados são os mesmos, assim, a gente pode passar o leite para hidratar um pouquinho mais, toma banho normal, mas nada como antigamente se falava de passar buchinha para poder facilitar a amamentação. Então, isso a gente não faz mais, não. É o cuidado com a pele mesmo. Cuidado com a pele, isso, perfeito. Não por ser a mama especificamente, mas para manter a pele saudável. Isso.
De uma forma... Tá ficando mais fácil, então. Mais natural, mais na verdade, natural. né? Que bom. Menos complicado. Bom, né, mulheres? complicar. Olha aí que beleza. Quer dizer, Sem complicação. fácil não é. É difícil, a gente sabe que é, mas não tem Uhum. tantas, né? Que legal. Tá, assim, teve uma pergunta, acho que você já respondeu, que se o tipo de mamilo pode influenciar na lactação, né? Acho que você já falou que muito pouco, né? Isso, Só no começo. E também sobre cólicas no recém-nascido, como proceder. Como saber, Mandy, se a cólica está além do normal? Certo. Então a cólica do lactente sempre tem que imaginar por que o bebê chora, né? Então o bebê chora porque ele quer mamar, então porque ele está com fome, ou porque ele está com a fralda cheia, ele se incomoda. Às vezes é o nenê que quer ficar perto da mãe, então ele ficou 9 meses ali com a mãe. De repente ele tem essa separação, ele quer ficar pertinho, quer ouvir os batimentos do coração da mãe, a respiração, o cheiro. E a cólica é um choro que é muito diferente. A mãe que conhece o bebê, ela consegue ver que é um choro de dor, assim, que incomoda realmente ele. E daí o leite materno, ele vai auxiliar nessa questão de deixar ele um pouco mais calmo. Então, o instinto humano, eu acho, o nenê que está com cólica, a gente fica chacoalhando. Só que é ao contrário. Esse nenê, a gente tem que dar calma para ele. Então, daí colocando ele no peito, isso às vezes acaba dando... porque o leite materno também tem propriedades anti-inflamatórias, né? Então, isso também acaba dando uma sensação de calma, de tranquilidade, e o nenê ele vai se acalmando depois daquele período de tempestade, vamos dizer assim, né? Que ele tem aquele choro inconsolável. E a mãe, ela acaba percebendo, na verdade, quais os motivos dos choros, porque ela começa a perceber que tem tons diferentes, né? Então, é a percepção materna em relação a isso. Muito interessante, né, pessoal? São definições importantes para as mães terem aí no dia a dia. Vamos lá. Quais as alterações, então, do coto umbilical que são motivos de preocupação? Ótimo. Né? Então, essa mãe que acabou de ter o bebê, então geralmente vai ter... A rede familiar é super importante, né? Mas muitas vezes a gente traz, né, de parentes... ideias antigas, né? Por exemplo, do umbiguinho, de às vezes colocar uma faixa ou de deixar ele um pouco mais abafado. Mas atualmente a gente pede sempre para a mãe limpar com um cotonete e o álcool a 70% para a mãe não ter medo, porque é um tecido morto, na verdade. Mas ela precisa limpar para que ele seque e caia. Mas daí quais são os medos que a gente tem em relação a esse coto umbilical se ele não for bem limpo? É a questão da infecção. Então, como que ele vai apresentar? Ele vai acabar formando aqui no umbiguinho uma chama em vela, que a gente fala. Então, ele fica bem vermelhinho, dolorido, às vezes fica com um cheiro ruim também, pode começar a sair uma secreção diferente do que estava antes, né? E muitas vezes começa a inchar também essa região. Então, esses são os sinais que aparecem no local do umbigo, caso a gente não consiga limpar ele de forma adequada. E o que a gente sempre orienta, né, junto à equipe de enfermagem, né, que sempre é muito cuidadosa com isso na maternidade, é limpar com álcool a 70%, né, em volta, com cotonete. Só isso. E deixar a fralda embaixo do coto umbilical, que é para poder ventilar, respirar e a mãe poder observar se tem alguma coisa ou não. Mas não ter medo em limpar, não pode ter medo em limpar. Até porque não há mais comunicação, né, com a parte interna da barriga, está fechado. Isso, ele vai fechando, demora às vezes para cair de 7 a 14 dias. Vamos lá. Quais os principais aspectos psicológicos da amamentação? A pressão é grande. Eu acho que a mãe, né, a gestante, a mãe, ela tem uma expectativa muito grande, né, para poder amamentar. E eu acho que acaba sendo uma das realizações da mulher em ser mãe e amamentar. Mas tem uma cobrança da sociedade, né, das mães, então, e ela passa por um momento de muitas mudanças, né? Então, a rede de apoio que fica ali com ela é muito importante,
né? E essa rede de apoio, ela tem que ser constituída do companheiro que fica ali com ela, da família, né? E nós que somos os profissionais de saúde, né? A equipe de enfermagem, a equipe de fono, a equipe de psicologia, os pediatras, a gente tem que sustentar essa mãe, a gente tem que dar o apoio a essa mãe, porque tem muitas modificações hormonais, né? Tem liberação de muitos hormônios que acabam mexendo, né, com a mãe. Ela tem uma cobrança interna muito grande e tem essa questão da amamentação que todo mundo quer que dê certo, né? Então, eu acho que principalmente a rede de apoio de casa, poder falar a mesma coisa, então acompanhar as consultas, né? Para daí ouvir as dúvidas, ouvir o que está sendo falado e daí fazer dessa forma em casa, ajudar essa mãe em casa também, porque a mãe, ela fica as 24 horas, os 7 dias na semana, cuidando do bebê. Então, a exaustão é grande, porque de noite é ela que vai acabar amamentando. Então, se o companheiro, a companheira puder trocar fralda, dar o banho, colocar esse bebê para rotar, ou mesmo ajudar nas atividades domiciliares, né? Na realização do dia a dia, né? Da alimentação, cuidar da alimentação da mãe, dos afazeres diários. Eu acho que tudo isso ajuda a mãe a relaxar e ela se concentrar daí no bebê. Certo. Então, eu acho que é tão importante a rede de apoio interna quanto a rede de apoio externa também, para garantir com que essa mãe ela fique bem. Né, nesse eu acho processo. que junta um pouco essa questão do como o pai e a família podem ajudar no sucesso da amamentação. Sim, acho que deixando a mãe à vontade, né? Isso, Sem preocupações, pensando e resolvendo essas preocupações para a mãe e criando esse ambiente, apoiando e não cobrando só a mãe, né? Isso. Que a amamentação não é um problema da mãe com a criança, né? É uma questão da família, da sociedade, não é? De como um todo, todos têm que pensar nisso, né? Interessante. Quais as vantagens do leite materno para a criança e para a mãe? Certo. Então, assim, para a mãe, tanto que a gente acaba estimulando, né, o aleitamento na primeira hora de vida, que é justamente para auxiliar na contração uterina, aí diminui o sangramento, né, para a mãe, ajuda então na recuperação dela e estimula também a liberação dos dois hormônios super importantes, que é a prolactina e a ocitocina. Então, a prolactina ela vai auxiliar então nessa produção do leite e vai então garantir com que a gente consiga amamentar esse bebê até os 6 meses de vida e, se der tudo certo, até os 2 anos de idade. E fora essa vantagem que tem na recuperação da mãe, seja no parto normal, seja na via de cesárea, então mesmo na cesárea a gente agora coloca os bebês para mamarem também, porque também vai ajudando na diminuição do sangramento com a contração do útero. A mãe também, ela acaba diminuindo as chances de ter, os estudos mostram, né, câncer de mama, câncer de útero e AVCs, doenças cardiovasculares. Então, tem um benefício muito bom para a mãe, curto, médio e longo prazo. Né? Legal. E fora, assim, em relação ao bebê, eu acho que é a garantia de um ser humano saudável, assim, né? Eu acho que a sociedade ganha, o país ganha, né? Então, assim, o bebê que mama no peito, o leite materno, ele tem mais de 250 fatores bioativos. E são fatores não só nutricionais, que vão auxiliar na alimentação, no desenvolvimento do bebê, na curva certa, ganhando peso bem, mas vai ajudar no que também? Nessa passagem de anticorpos da mãe para o bebê, porque a gente sabe que o bebê ele não produz as imunoglobulinas, né, até mais ou menos os 6 meses de vida. Então, o aleitamento ele vai proteger o bebê contra as infecções. Então, são os bebês que têm menos chance de ter diarreia, pneumonia, infecção de ouvido, né? Então, vai auxiliar nessa parte, no desenvolvimento nutricional desse bebê, no crescimento dele. E os estudos têm mostrado que tem ajudado muito no desenvolvimento neuropsicomotor. Olha, então, assim, nessa questão do desenvolvimento intelectual das crianças, né? Então, eles fizeram estudos com crianças com 1 ano de idade, depois com 8 anos de idade, e eles viram que crianças que são amamentadas no peito durante mais tempo, eles têm um desenvolvimento diferenciado daí no caso.
né? Puxa então a gente vida, vê olha aí. que são inúmeros, né, fatores que acabam auxiliando, né? E tem inúmeras vantagens aí no caso. E esse ano, a doutora Ana Maria comentou, né, que é a coordenadora da pediatria, que esse ano a gente teve a semana da amamentação e do mundo sustentável, né? Porque a partir do momento que a gente dissemina mais a amamentação entre nós, a gente contribui com o planeta, contribui com menos fórmulas, menos mamadeiras, menos plástico, a gente diminui o efeito estufa, né? Machuca menos a camada de ozônio. É sustentável, então, é sustentável, né? Aumentar é sustentável, Isso. além de todos os benefícios que vocês ouviram aqui. No percebam? binômio, né? Na mãe e no bebê. Então, é uma coisa Vai global, fazer bem né? para os dois Isso. e para a sociedade, Isso. olha só. Puxa vida, né? Que bom ouvir isso, né, pessoal? Olha, mulheres, seus esforços e famílias, seus esforços valem muito a pena, hein? Né? Não abandonem esse sonho, por favor. Realmente é impactante, né? Olha aí, mais perguntas aqui. Então, vamos lá. Qual a posição ideal? Acho que já foi comentado, né, no começo, a posição tanto da criança quanto da mãe. Qual a duração e o intervalo das mamadas, Mandira? Eu lembro que lá, quando a gente se formou, há mais de 20 anos, tinha um rigor de 3 em 3, depois 4 em 4. Isso ainda mantém? Como é que tá? Não, hoje em dia a gente fala livre demanda. Né? É o bebê que fala a hora que ele quer mamar. E o bebê que mama bem, ele dá um intervalo de 2 horas, 2 horas e meia, e ele mesmo vai despertando, né? Então ele mesmo começa a acordar, começa a fazer uns barulhinhos, coloca a mão na boca, abre a boquinha. Então esses são os sinais que ele fala pra gente que ele tem a vontade de mamar. Então é o bebê que fica saciado, que mama então a cada 2 horas, 2 horas e meia. E qual que foi a segunda parte, doutor Miguel? Qual a duração da mamada e o intervalo? A duração da mamada, a mãe ela vai sentir que a mama dela ela tá diferente em relação ao início. Então, às vezes o nenê é um sugador mais lento, então ele mama, dá umas 2, 3 sugadinhas, ele dorme, recupera, depois ele mama novamente. Agora, tem bebês que quando eles são mais madurinhos, mais velhinhos, às vezes em 10 minutinhos eles mamam e estão satisfeitos. Só que no começo o processo ele é mais difícil e ele é mais demorado. Mas a mãe ela tem que sentir que o nenê ele está sugando, que ele não está dormindo no peito. E daí se ela sente que ele tem uma necessidade de mamar um pouco mais, ela pode até oferecer o outro lado do peito também para o bebê. Mas daí, nessa vez, ela vai começar dando no lado que ela parou, Sempre começar pelo lado que parou, isso, né? Pelo último, né? Então, se o bebê ele mamar e conseguir ficar saciado, então a gente sempre fala que a mama não é um depósito de leite, ela é uma fábrica de leite. Então, quanto mais ele mamar, mais leite a gente vai produzir também, né? Então, a mãe, ela sente que o bebê, ele ficou saciado e daí ela vai estar pronta para poder amamentar da próxima vez. Tem bebês que são mais dorminhocos e ela tenta acordar, mas o bebê não tira a roupinha, tenta mexer na boquinha para ver se ele desperta e mama. E daí, nessas horas, talvez o mais aconselhável seja a mãe ordenhar esse leite e oferecer o leite no copinho ou na seringa, né, para esse bebê poder continuar recebendo o leite materno até a hora que ele começar a ter um ritmo mais padronizado para ele. Mas aleitamento materno é livre demanda. É o bebê que fala a hora que ele vai mamar. Certo. Muito bem. Vamos lá. O que fazer quando aparecem fissuras? Então, quando a gente se formou, eles falavam, coloque uma mão, né? Tome sol, que tudo isso vai ajudar. Atualmente, de novo, a gente vem na questão benéfica do leite materno. Quando eu falei que o leite materno tem mais de 250 biofatores, esses fatores não são só as imunoglobulinas, os anticorpos, mas o leite materno ele tem propriedade antimicrobiana, tem propriedade bactericida. Então, se a gente puder colocar o próprio leite materno nessa fissura, ele vai ajudar então nessa cicatrização.
Então, isso é muito importante, né? Então, o que a gente também pode fazer junto, colocando leite materno, na hora que o bebê for tomar o banho de sol, a mãe também pode tomar o banho de sol, mas não o banho de sol o dia inteiro, porque vai ressecar essa pele e vai machucar mais ainda. Mas são aqueles 10 minutinhos que o bebê recebe a vitamina D, a mãe também recebe, né? Mas o que a gente fala atualmente na questão das fissuras é a mãe colocar o próprio leite materno, que vai ajudar na cicatrização, tomar cuidado na hora de voltar a colocar o sutiã, porque daí na hora de tirar pode machucar. Então, colocar um protetorzinho, ou às vezes até uma peneirinha de chá sem o cabinho, que daí ela faz essa proteção, que nada vai grudar em cima da fissura, permite a ventilação e o leite materno vai cicatrizando. O problema, às vezes, a gente colocar, doutor Meneghel, às vezes a gente ouve, né, os protetores de silicone, eles até conseguem proteger, né? Então, a mãe tem fissura, ela coloca, protege. Só que fica um ambiente quente, úmido, e ajuda daí a proliferação de bactérias e de fungo também. Pode dar infecção. Fora o fato que ele acaba fazendo uma compressão aqui no ducto. Então, o que acontece? A mãe, ela fica com medo de amamentar porque tem a fissura e começa a formar os cristalzinhos de leite, as pedrinhas de leite, e começa a empedrar essa mama. E daí vira uma bola de neve, né? E pode levar a uma mastite. Ah, olha aí. Né? Então, é muito importante a gente fazer esse cuidado da fissura. E por que acontece a fissura? Porque o bebê, na hora que a gente fala que ele tem que abocanhar o bico e a areola que está aqui, é o lábio que vai fazer tipo uma boquinha de peixe. Então, o lábio de cima e o de baixo tem que ficar bem abertos, bem evertidos, que a gente fala. E se esse lábio de baixo ele fica dobradinho, ele fica machucando aqui embaixo no mamilo. E é a hora que faz a fissura. Às vezes a mãe ela fica só olhando aqui a parte de cima. Lá embaixo ele está ferindo. E lá embaixo ele está ferindo. E daí, nessa hora, a equipe de apoio, a família, o pai, pode ajudar a arrumar a posição. Abrir um pouco mais a boca, ajustar isso. a posição da criança, da mãe, isso mesmo. né? Para daí não fazer a fissura e ajudar daí na amamentação. Ah, que legal. Muito bem. A Maria Edna, obrigado pela pergunta, Maria Edna. Perguntou por que o nenê afoga na hora de mamar. Então, isso podem ter vários motivos que podem levar a isso, começando pelo bebê. Algumas vezes ele pode ter alguma incoordenação, ele não consegue fazer o quê? Porque o que ele faz quando ele mama? Ele tem que mamar, engolir e respirar. Então, às vezes, ele não tem essa coordenação bem estabelecida e isso acontece muitas vezes nos bebês prematuros. Então, a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho. Então, e eles acabam tendo mais esse reflexo bem estabelecido depois de 34, 35 semanas. Mas muitas vezes isso pode acontecer na mãe que tem uma grande quantidade de leite. Então, o bebê não precisa fazer esforço, ele está mamando e o leite está caindo, e o bebê ele pode se afogar. Então, a mãe que percebe isso, que tem essa percepção que a quantidade de leite é muito grande, ela pode deixar o bebê dar 2, 3 sugadas, ele engolir o leite, às vezes ela pode até tirar para ele poder respirar, se acalmar, e ela põe de novo. A outra coisa que ela pode fazer é ordenhar um pouco esse leite para esvaziar um pouco essa mama, não esvaziar, mas para diminuir a quantidade de excesso que pode fazer com que o bebê afogue. Então isso também pode ajudar. Então faz esse movimento da massagem, deixa a mama um pouco mais molinha, com menos leite, a ponto do neném conseguir coordenar esse reflexo. Muito bem. Você falou de mama com excesso de leite, mas existe leite fraco? Uma coisa que se fala, um mito? Os nossos avós, assim, antigamente eles falavam, não está ganhando peso, leite é leite fraco. Isso, Então, assim, o leite fraco, ele não existe. Não existe o leite fraco. Tem várias coisas que podem influenciar na composição do leite, né? Então, a gente falou muito desses micronutrientes, né, que nenhuma fórmula consegue imitar até hoje, eles tentam, mas é muito difícil.
Mas tem a questão da dieta da mãe, que é muito importante, porque às vezes a mãe, ela tem uma necessidade de ter mais ou menos uma dieta em torno de 1.500 quilocalorias por dia. A mãe que amamenta, ela precisa colocar mais umas 500 calorias por dia a mais aí. Então, se durante uma semana ela ficar com uma restrição alimentar, ela começa a comer menos. Às vezes ela quer emagrecer logo, né? Ganhou peso na gestação, quer voltar com aquele corpício. Na mesma semana. E não dá, tem que ter paciência. O foco é outro, né? O foco é outro, a nossa cabeça é outra agora. Mas aí o que acontece? Esse leite vai ter menos gordura. Então, no início, quando a gente tem o colostro ele é rico no quê? Ele é rico em proteínas, em imunoglobulinas. E com o passar do tempo, né, que tem o colostro, tem o leite de transição. O colostro é aquele leite que está começando, né? Isso. Quando começa, logo que nasce. Perfeito. Não é aquele leite, né? É um leite ralo, né? Isso, que elas falam, as pessoas falam, pô, é um leite fraco isso? Não. Que as mães falam, nossa, não está saindo leite, está saindo uma aguinha. Mas essa aguinha é extremamente nutritiva. Não existe nenhuma fórmula que substitua essa aguinha e ela é muito rica, ela é preciosa para esse bebê. E é a quantidade que o bebê precisa, porque às vezes a gente se preocupa que não é uma quantidade grande. Mas o bebê tem uma barriga pequenininha, então ele não vai precisar mamar muito. Aquela quantidade que a gente produz é o suficiente para ele, né? Então, no começo, a coloração do leite é diferente. E com o passar do tempo, né, depois de uma semana, esse leite ele muda de cor. Então, que daí vai ser o leite que vai ser mais rico em gordura, vai ser mais rico em lactose, mas também vai depender da dieta da mãe, né? Então, o que as mães podem acabar percebendo? Que tem o leite anterior, que é o leite que não tem tanta gordura, mas que é para matar a sede do bebê, né? Então, também não é leite fraco. E daí, o que a gente fala? Quando tem o aleitamento materno, você não precisa dar água, chá, nada. Tá só o leite materno, é suficiente para o bebê. Perfeito. E o leite posterior, né, que vem depois, que é o leite mais rico em gordura. Então, os estudos, o que eles viram? Que o leite anterior, ele tem por volta de 50, 60 quilocalorias em cada 100 ml. Já o leite posterior pode chegar de 90 a 120. Então, a composição é diferente. Então, por isso que é importante o nenê conseguir mamar bem essa mama, né? Então, e até o final de uma mama para daí passar para outra, né? E não ficar só no primeiro leite, o leite anterior das duas, às vezes está deixando de obter o máximo potencial que tem, né? Isso mesmo. Então, não existe leite fraco e não tem nenhuma mãe que produza leite fraco. Todas as mães produzem a quantidade e a composição para o seu bebê. Tanto que as mães de bebês prematuros, a composição do leite é totalmente diferente, porque ela vai ser muito mais rica em imunoglobulina, proteína, então a composição é diferente do nenê que nasce de 9 meses. Puxa vida, olha só, gente, que beleza, né? Quanta coisa boa aí a gente está aprendendo, né? Espero que vocês estejam gostando também, como eu, viu? Vamos lá, como saber se a criança tem refluxo, Mandy? Tá. A gente tem 2 tipos de refluxo, né? Então, se a gente for pensar o bebê, o refluxo o que é? É a barriguinha muito cheia e daí a gente tem a válvula que fica aqui entre o esôfago e o estômago e que às vezes no bebê ela fica um pouquinho aberta. Com o passar do tempo, essa válvula ela vai ficando mais forte, mais durinha, ela vai fechando. Se a gente for pensar que o nenê sempre está deitado, então o nenê mama, é muito fácil desse leite voltar, né? Então, daí são as vezes que o nenê consegue arrotar, ele golfa e a mãe fica muito preocupada. Mas isso a gente fala que é o refluxo fisiológico. Então, o que a gente pode fazer? O nenê acabou de mamar. Vamos deixar o nenê uns 20 minutos, meia hora de pezinho. Ele fica ali de pezinho, vai ajudando esse leite a ser digerido, né? Então, muitas vezes as mães elas se preocupam que o bebê não arrotou, mas não necessariamente o bebê vai arrotar, porque ele arrota a hora que ele engole ar. Mas se a técnica do aleitamento estiver correta, ele não vai engolir tanto ar. Então, o bebê não necessariamente ele vai arrotar.
E ele pode arrotar às vezes porque ele mamou muito leite também. Então, essa mudança de posição vai fazer com que ele arrote, mas é normal. Acho que daí a gente não se preocupa e daí a mãe vai saber que o nenê vai mamar só daqui a 1h30, 2 horas e vai estar tudo bem. Já esse é o refluxo fisiológico, né, que todos os bebês têm. E tem a doença do refluxo, que é o bebê que mama e toda hora ele vai regurgitando, mas ao mesmo tempo é um bebê que não ganha muito peso, né, ou que tem que é mais irritado, né, então é um cenário totalmente diferente do refluxo fisiológico. Então, o bebê que não ganha peso, é irritado, ele mama, arrota, joga fora, quer mamar de novo, né? Porque ele não consegue dormir direito. Então, é diferente. Mas, o que a gente orienta também nesses casos? Amamenta e sempre faz o decúbito, né? Que é a posição do bebê, que é muito importante. Então, amamentou, faz ele arrotar. Não vamos chacoalhar esse bebê, porque na hora que a gente chacoalha, ele pode golfar mais ainda, ele pode regurgitar mais ainda e sempre prestar atenção na posição do berço. Então, a cabeça vai ficar sempre mais alta que o resto do corpo e a mãe pode ajudar fazendo isso colocando um toquinho de madeira na cabeceira do berço. Aí ela eleva o berço de uma maneira mais suave, né? E daí, para o bebê não escorregar, pode fazer um ninho com cobertor e daí o bebê fica mais alto. Nesses casos, a gente nem orienta por travesseiro, porque como o pescoço é muito mole, ele pode dobrar o pescoço e prejudicar a respiração. Então, a gente fala ou de elevar o berço ou de colocar o colchão anti-refluxo também. Entre o colchão, que é o travesseiro anti-refluxo, entre o colchão e o lençol. Mas essa posição a mãe tem que fazer em todos os momentos. Na hora de dar o banho, na hora de trocar a fralda, na hora de trocar de roupa, na hora que porque o bebê ele é mais sensível, né? Então são duas coisas diferentes, mas em ambas a gente tem que fazer sempre esses cuidados do decúbito, né? Da questão da posição do berço, que é importante. Tá, então muito mais importante para entender se é problema. Não é só o refluxozinho que você observa, mas é a condição geral, né? Que você falou da irritabilidade, de não ganhar peso, não dormir, querer mamar toda hora, ver o geral da criança mesmo, né? Mas sempre lembrando que tudo isso vai melhorar com o tempo. Sim. Então, até os 6 meses, isso vai melhorando, vai diminuindo refluxo, também. assim, Isso, Bom, a Raquel Máximo, estamos chegando ao fim, pessoal. Agradecendo aí a participação de todos, vamos falar a pergunta da Raquel. Quando as mães voltam a trabalhar, qual a melhor forma de armazenar o leite? Nossa, excelente pergunta, porque a mãe ela começa até a ficar preocupada, né? Como é que eu vou fazer agora que o meu bebê está mamando e eu vou ficar 8 horas fora? O que a gente sempre fala, Raquel, é 15 dias antes, a mãe já vai ordenhando o leite e já vai guardando no freezer para ela poder dar esse leite posteriormente. Então, depois que o neném terminou de mamar, você ordenha o leite, a gente fala sempre para guardar em frascos de vidro mesmo, com tampinha de plástico, porque daí a gordura do leite não vai ficar aderida no vidro, diferente do que pode acontecer num frasquinho de plástico ou na mamadeira, então, ou naqueles saquinhos. Então, a gente dá a preferência mesmo pelos frascos de vidro. Então, a mãe ordenha o leite, daí ela transfere esse leite para um frasco de vidro, identifica com a data e vai ordenhando o leite durante o dia e vai daí acrescentando nesse frasco de vidro e com a data identificada. Esse leite no freezer ele vai durar 15 dias. Então ela pode fazer todos os dias até chegar a hora dela ir trabalhar, certo? E daí quando ela for tirar esse leite para poder oferecer ao bebê, sempre é em banho-maria. Então ela tira do freezer, esquenta no banho-maria, mas se for deixar na geladeira, lembrar que esse leite vai durar durante 12 horas. Então no freezer ele dura 15 dias e na geladeira 12 horas. E quando as mães elas moram perto da rede do banco de leite, elas podem então doar o leite para os bancos aí no caso, né? Mas o mais fácil para a mãe que vai tirar o leite para poder dar para o seu bebê é fazer esse armazenamento
em casa mesmo. Que legal. Muito bom, gente. Já deu nosso tempo aqui, tinha mais umas perguntas, mas acho que a gente não pode se estender muito aí também, né? É um assunto que vai longe, é muita dúvida mesmo, são detalhes aí que fazem a diferença nesse grande momento entre a mãe e a criança, momento para a família, para todos. Queria agradecer a presença de todos aí, o público, o espectador, sempre fiel, né, nos prestigiando e multiplicando as informações. Educação em saúde é sempre importante. Por favor, compartilhem com familiares, amigos, tá? Aqui é uma boa fonte de informação e eliminação de dúvidas aí nesse momento difícil, tá? Obrigado pelas perguntas, pela assistência. Queria que a doutora Mandira desse sua boa noite, agradecer muito a sua nobre presença. A gente sabe que tua vida é bastante corrida. Não, São Paulo, Atibaia, família, trabalho, tudo junto, né, Mandy? Então, muito obrigado mesmo pela sua. Uma honra, grande honra tê-la aqui conosco. A honra foi minha e eu só queria divulgar um trabalho que a equipe de enfermagem de fono tem feito aqui no hospital, que é o Papo de Mãe. Então, todas as quintas-feiras, a nossa enfermeira da unidade materna infantil tem ligado para as mães e elas fazem um vídeo, uma videochamada, e elas vão tirando as principais dúvidas que aparecem depois que elas vão para casa. E eu acho isso extremamente importante, porque em casa que a gente cai na real e começa a ter um monte de questionamento. Então é muito importante ter esse vínculo, né, com a equipe de enfermagem que atendeu aqui no hospital, a equipe de fono, para daí depois a gente poder ir para o nosso pediatra. Então, quem tiver interesse, a gente tem então esses encontros, né? São de quinta-feira, às 11 horas, e daí com a equipe de enfermagem de fono daqui do hospital. Maravilha, parabéns pela excelência Obrigada. da sua equipe, por coordenar tão bem, você e o Fábio, né? Esse setor maravilhoso, Mas só nos enche de orgulho. O hospital estimula bastante a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, diretoria, mais uma vez, ao marketing. Fabrício sempre aqui com a gente, fiel na escuderia aqui da Infra. Obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta com um novo tema Educação em Saúde. Compartilhem. Um grande abraço e tchau para todos. Tchau.